Olá pessoas, continuando com a nossa série de CSS, chegou a vez da propriedade Background Position, a posição da imagem de fundo. Vamos lá então. Aqui já está preparado um arquivo com alguns ajustes para exemplificar melhor, ok? Então a gente tem um seletor universal zerando todas as margens para que a gente aproveite toda a área aqui da página, ok? E não causar a aparição de barra de rolagem para não confundir a gente. E a div, onde vai estar a nossa imagem, a gente vai trabalhar com a propriedade de hoje, ela está definida com 100% da área de display aqui do navegador. Ela está com uma imagem já definida aqui, que é o logo do Eterno Padawan, e com a propriedade de Background Repeat, ajustada para não repetir, de forma que a gente enxergue apenas uma vez a imagem. Com tudo isso ajustado, a gente vai colocar a nossa propriedade Background Position, e nela a gente vai estar aprendendo como manipular essas posições. A primeira forma de fazer esse posicionamento é colocando palavras-chave indicando essas coordenadas, vamos dizer assim. Então eu poderia colocar, por exemplo, Center, Center. Dessa maneira eu estou indicando que ele vai ficar centralizado tanto na horizontal quanto na vertical. Vou atualizar aqui a página e a gente vai ver que a nossa imagem fica exatamente no centro, na horizontal e na vertical. Eu posso indicar que eu quero no centro na horizontal e no topo na vertical. Vamos atualizar aqui então, e a gente vê que fica no topo. Então centralizado aqui no sentido X, né, no eixo X, ou horizontal, e no topo em relação ao eixo Y. Eu posso colocar também, vou colocar na direita e centralizado. Vamos colocar aqui. Então, à direita, de novo aqui ó, no plano X, horizontal, e centralizado no plano Y, ok? Se eu colocar right e bottom, vamos ver como é que fica? Então aqui, ó, à direita e embaixo. Se eu colocar right e top, à direita e em cima. Assim vai. Então a gente pode colocar à esquerda, à direita, left, right. Posso colocar no centro, ok? Centro tanto na horizontal como na vertical, e posso colocar no topo, top, e embaixo, bottom. Então, com todas essas palavrinhas, a gente pode definir todas as posições que a gente quiser de forma brusca, vamos dizer assim. Ou seja, ou à direita, ou à esquerda, ou no centro, ou no topo, ou no centro, ou embaixo. Além dessa maneira, a gente pode estar definindo em percentual. Vamos ver como é que funciona? Então, ao invés de colocar as palavrinhas chave, eu vou definir por percentual. Se eu colocar 0%, 0%, ele vai ficar no canto esquerdo superior. Aqui a gente também trabalha com o valor primeiro eixo X e o valor segundo eixo Y. Se eu colocar então 50, 50, vou atualizar e a gente vai ver que fica no centro da página. 50% do eixo X e 50% no eixo Y. Vamos colocar agora 100% na primeira coordenada, né, no primeiro parâmetro que seria o eixo X. Então ele joga totalmente para a direita. E 50% no eixo Y, ele fica no centro. Se eu colocar 100 e 100, ele vai ficar aqui embaixo. Ou seja, 100% no eixo X, ele empurrou completamente para a direita. 100% no eixo Y, ele colocou totalmente para baixo. Então, como a gente tinha visto no início, o 0, 0 é aqui no esquerdo superior, e 100, 100 é aqui na direita inferior. Beleza? Além dessa maneira, a gente pode colocar esses parâmetros de eixo X e Y com valores em unidades. As unidades são diversas. Ao seu tempo, eu vou estar demonstrando aqui no canal sobre unidades do CSS. Para título de facilidade, de simplismo, eu vou usar o pixel aqui, porque é a unidade mais simples de entender. O pixel é correspondente a um ponto da tela, um ponto dessa área aqui que a gente está exibindo. Então vamos começar com valores como 0 e 0. Vou salvar, atualizar aqui, e a gente vê que ele fica aqui no topo esquerdo superior. Vou colocar algum valor no primeiro parâmetro, que seria do eixo X, algo em torno de 100 pixels, vamos colocar aqui, ó,
sem px. Ah, detalhe, quando eu coloquei 0 e 0 e não coloquei o px, é porque 0 pixels, 0 centímetros, 0 quilômetros é a mesma coisa, porque 0 é 0. Então, quando a gente está colocando o valor 0, independe da gente colocar a unidade de medida, não interfere em nada. Quando você colocar um valor diferente de 0, aí você realmente tem que colocar a unidade de medida para você descrever do que você está falando. Então, nesse caso, 100 pixels no eixo X. Vamos ver aqui, ó, vou atualizar. Então, ele deslocou um tanto aqui, que no caso são 100 pixels, ok? Essa unidade de medida, ela não é a mais apropriada para a gente estar trabalhando com o posicionamento e dimensionamento na tela. Mas como eu disse, ao seu tempo vai ter um vídeo específico falando sobre isso, nessa série de CSS. Se eu mudar o segundo parâmetro, vou colocar um valor um pouco maior, porque a gente tem uma área maior aqui no eixo Y, né? Vou colocar em 500 pixels. Vamos ver aqui. Atualizar. Ah, esqueci do px, né? Aí acontece o que eu falei. Como eu coloquei um valor, um número, né, maior do que 0, e não indiquei a unidade de medida, ele não sabe como apresentar, ok? Então, nesse caso aqui, 500 pixels, vamos atualizar, e agora sim. Observem que 500 pixels ele ficou quase no total aqui da altura. No caso aqui, o máximo em termos de eixo Y. Se eu colocar 500 na primeira referência, no eixo X, onde será que vai parar esse logo aqui, né? Vamos atualizar? Olha lá. Ele ficou numa posição tão para a direita que ele foge da nossa área de visão. Se eu ampliar aqui a área do navegador, a gente consegue enxergar que justamente ele estava mais para a direita do que o possível de enxergar aqui quando estava encaixada a janela no cantinho, ó. É porque está para fora, ok? Então, repetindo, essa unidade de medida não é a mais apropriada. Ao seu tempo, a gente vai estar aprendendo como lidar com outras unidades de medida. Ó, aqui 300 ele encaixou quase que perfeitamente aqui no canto direito, tá? A gente vai estar aprendendo outras unidades de medida, mas a título de simplismo, para vocês começarem a entender, eu acredito que a mais fácil é o pixel, ok? Continuando então. Para voltar um pouquinho, que a gente fez as primeiras referências como valores de referência em termos de palavra-chave, quando a gente omite alguma palavra, vamos ver como é que é o comportamento. Vamos colocar aqui, por exemplo, top. Vou atualizar. E olha o que acontece. Ele ficou no topo e ficou centralizado. Vamos tentar agora uma outra palavra. Vamos colocar à direita. Right. Ele vai ficar à direita e vai ficar centralizado em relação ao eixo Y. Então, toda vez que a gente colocar apenas uma das palavras-chave de referência da posição, ele vai considerar o outro valor como center, ok? Centralizado. O ideal é a gente explicitamente dizer o que a gente quer. Então, por exemplo, right center. Mesmo que você faça invertido do x e y, porque ele permite isso, né? Ele vai entender. Como, por exemplo, aqui, ó, right center. Ficou aqui. Se eu inverter aqui, center, right. Atualizar, dá na mesma. Nesse caso dá na mesma, porque a gente está usando palavras que conseguem ficar bastante explícitas. Right significa direita. Não tem como ele confundir que direita eu quero para cima ou para baixo. Não tem como. Agora, inverter os valores em termos de percentual ou número não funciona. Porque ele sabe que o primeiro parâmetro é eixo X e o segundo parâmetro é eixo Y. Vamos experimentar aqui, ó. 50% no X e 10% no Y. Vamos salvar. Aqui, ó. 50% no X é no meio. 10% no Y, ele está um pouco deslocado aqui de cima, lembrando que o 0 é na parte superior. Se fosse 100, seria aqui embaixo, ok? Se eu inverter esses valores, vamos ver o que acontece. Ele vai realmente inverter as referências. Então, nesse caso, 10% no eixo X, então ele está deslocado 10% aqui da área, ok? E 50% no eixo Y, colocando ele no centro da página verticalmente, ok? É isso então para essa propriedade de position. Experimentem no computador de vocês, reproduzam igual eu fiz aqui no vídeo, e depois experimentem colocar em um outro tipo de elemento. Ao invés de uma div, coloque num parágrafo, por exemplo, ou outros elementos que você já sabe aí do HTML, para você ver como é que é o comportamento. Lembre-se que para perceber esse posicionamento, você precisa de alguns ajustes. Eu recomendo fazer como eu coloquei aqui, né?
zerando margens para não te confundir em relação ao espaço, colocando a altura máxima aqui do elemento, esse tipo de coisa é essencial para você entender realmente a posição, ok? Então, finalizando, se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho de notificações, comente aí se tiver alguma dúvida ou sugestão, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez.